Falo também sobre o Vasco da Gama, segundo time que mais marcou gols no Campeonato Brasileiro desde a chegada de Renato Gaúcho. Falo sobre as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te falar sobre o Vasco, que é o segundo time com mais gols marcados no Campeonato Brasileiro desde que Renato Gaúcho foi contratado. 2 gols na vitória contra o São Paulo, de virada por 2-1 no sábado em São Januário. Desde que o Renato chegou, já são 15 gols marcados. Somente o Fluminense, graças aos 3 gols contra o Santos nesse domingo, tem mais gols na era Renato Gaúcho entre os times do Campeonato Nacional. Falei sobre o Flu com 16 gols, Vasco e Botafogo tem 15, o Flamengo aparece com 14. Depois temos o Atlético Paranaense com 13, destaque para os 4 times do Rio, com mais gols do que todo o restante do Campeonato Nacional. Aproveitamento do Vasco sob o comando de Renato Gaúcho, de 62,5% dos pontos. Isso equivaleria, numa campanha de 38 rodadas, a 71 pontos, que permitiria ao Vasco, num torneio sem grandes favoritos, até a sonhar com o título, mas certamente com vaga em Libertadores da América. O que você pensa sobre o Vasco do Renato? Vai brigar por vaga em Libertadores? Nessa fase se mantém até o fim da temporada? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Que virada no Vasco sábado, hein? O Vasco, virada, hein? eu falei até no meu canal, falei brincando aqui, mas tem um quê de rock balboa mesmo do Vasco. Porque o Vasco venceu o Palmeiras de virada, o Vasco venceu o Fluminense de virada, o Vasco virou em cima do Cruzeiro e venceu agora mais uma vez de virada. O Vasco tem 4 vitórias com o Renato Gaúcho, 3 de virada. Então é um Vasco que tem se comportado melhor quando começa perdendo. E aí, por mais que a gente fale tanto de tática, de esquema, de qualidade técnica de jogadores, tem muito da questão anímica ali do time. Parece que há uma necessidade real do Vasco começar perdendo para ficar ligado no jogo, né? E uma dificuldade muito grande de sustentar resultado. É muito do trauma. Tipo assim, o Vasco sofre 1-0. Pô, beleza, dá pra virar. A gente virou contra o Palmeiras, a gente virou contra o Fluminense, a gente virou contra o Cruzeiro com um jogador a menos, e aí chega e consegue fazer uma virada em cima do São Paulo. O Vasco já tava melhor no jogo, tá? O Vasco toma o gol do São Paulo no vacilo do Cuiabano. Um lance até parecido com o do Canóbio outro dia, que ele vai recuar, ou foi do Samuel Xavier, acho que foi o Canóbio, que ele vai recuar no Fla-Flu. E aí acaba dando essa bola nos pés do Caleri, o Caleri faz a jogada e acaba saindo o gol, mas o Vasco estava bem no jogo. E aí o Vasco começa a acelerar um pouco mais e o São Paulo se retrai. E aí o Vasco estava melhor no jogo, o Vasco consegue fazer o empate no lance do pênalti, mas o Vasco já tinha colocado bola na trave com o Andrés Gomes, já tinha finalizado algumas vezes com mais perigo. O São Paulo também perdeu um lance absurdo, acho que é esse lance aqui do Caleri. O Caleri perde 3 bolas em sequência. Em cima da linha, loucura. Ó, perde. E o Cuiabano que falhou no gol do São Paulo salva ele. Quem ia matar o jogo ali, né? Ali muito possivelmente ia matar, porque era primeiro tempo. Já era início de segundo tempo. E aí o Vasco dificilmente ia ter forças para mudar o panorama do jogo. Mas o Vasco estava melhor, o Vasco estava bem. O São Paulo estava jogando por uma bolinha, que era aquela bola. E aí alguns fatores que para mim influenciaram muito. Principalmente a entrada de 2 jogadores, Spinelli e Adson. O Puma entrou bem também, acaba batendo o pênalti, mas o Spinelli começou a ganhar essas bolas dentro da área, começou a incomodar aquele lance anterior que ele dá uma triscadinha, ele com o pé, foi a primeira jogada dele, e o Adson muito bem no jogo. O Tietê tinha jogado como meia-direita, e o Tietê hoje, infelizmente, não tem força física para sustentar os duelos, não tem qualidade técnica para ser um cara que vai pisar dentro da área e ter um volume alto de gols e assistências, apesar de ter marcado contra o Curitiba, e é um cara que tem dificuldade na recomposição, porque é um jogador muito leve, mas que não é nem veloz, nem forte fisicamente. O Adson, por mais que seja um jogador que erra muito, é um cara muito vertical, ele é bom nesse 1 contra 1, ele incomoda a defesa, ele deixa o lateral adversário segurando um pouco mais, porque sabe que se tiver que correr atrás vai ter dificuldade, e o Adson mudou o panorama do jogo, e aí uma curiosidade, citei os jogos que o Vasco virou, o Adson já tinha entrado, aliás, essa trinca, Spinelli, Adson e Puma, já vinha do banco nos jogos contra Palmeiras, Fluminense, contra o Cruzeiro, acho que não, porque teve a expulsão do Barros. Mas as viradas do Vasco vinham saindo com esses jogadores em campo. E, estranhamente, o Renato começou a botar o Marino na frente do Adson, tinha tirado um pouquinho mais o Adson, chegou a entrar com o Brenner e não o Spinelli em alguns jogos. Então, essa turma que parecia que tinha dado um passo atrás,
Lembra do Renato falando outro dia? Não, que ninguém reclame que eu dei oportunidade. Eu cheguei a falar aqui, o Renato não tem que escolher dar oportunidade, tem que botar quem tá melhor. Talvez isso explique porque o time não tá sustentando o resultado. E aí botou quem vinha entrando melhor. Spinelli, Puma e Adson. O Vasco consegue a virada ali, numa jogada inclusive que o Adson finaliza, a bola volta e o Andrés Gomes faz o 2-1. Então acho que tem muito dessa questão anímica também do time, de quando tem que correr atrás do resultado, o time se comporta de uma maneira. Agora, quando tem que sustentar um resultado, tem aquele trauma. Eu até brinquei outro dia. O Vasco fez 1-0 contra o Remo, eu acho, ou contra o Audax Italiano, tá vendo com a minha filha. Falei, agora é só esperar o gol de empate. Não deu outra, tomou a virada, porque o Vasco tomou empate do Curitiba, empate do Remo, empate do Cruzeiro, virada do Botafogo e virada do Audax Italiano. Todas elas saindo na frente do marcador. E a postura é exatamente inversa quando o Vasco sai atrás. Ou seja, vira jogos que está perdendo e permite empates e derrotas em outros jogos. Essa estabilidade que falta ao Vasco. Fala, turma, beleza? Mais um giro pro nosso canal aqui para você acompanhar todas as informações do Vasco. Peço humildemente o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Hoje tem jogo, deixe o seu palpite. Para mim, 2-0. Deixe no comentário a sua opinião. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!